A minha vida está uma desgraça. Nada na minha vida prospera. Não consigo sentir a presença de Deus em minha vida. Estou apodrecendo aos poucos. Estou morto espiritualmente. Onde foi que eu errei? Olá, meus queridos amigos. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? E ultimamente eu tenho ouvido muitas coisas como essas que vocês ouviram agora. Bom, e o texto base para que nós possamos entender o porquê acontece muitas das vezes tais casos é pelo simples fato de nos levantarmos contra as autoridades postas por Deus, líderes e pastores. E a nossa base está no livro de Números, capítulo 12. Bom, nesse trecho há 4 personagens principais. Miriam. Quem era Miriam? Miriam era a irmã de Moisés. Miriam cuidou de Moisés quando a sua mãe Joquebede o escondeu Moisés próximo dos juncos no rio. Posteriormente, ela se associou com Moisés e Arão na libertação do povo de Israel na terra do Egito. E ela era talentosa e possuía muitos dons, mas o sentimento de inveja pela posição de Moisés a levou a cometer vários erros. Arão foi o primeiro sumo sacerdote de Israel, irmão de Moisés, o mais velho, e ele serviu como porta-voz de Moisés e o auxiliou no seu ministério. Todos os sacerdotes de Israel foram descendentes de Arão. Moisés foi o grande líder de Israel que libertou o seu povo da escravidão do Egito. E Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus, que preparou os hebreus para a conquista da grande terra de Canaã. E Deus? Quem é Deus? A definição, para começar, uma boa e resumida definição sobre Deus é que Deus ele é um ser supremo, o criador e regente de tudo que existe, um ser autoexistente que é perfeito em poder, bondade e sabedoria. Bom, e depois de definir esses 4 personagens, bora pro vídeo. Bom, e logo no início do texto, nós vemos um trecho em que Arão e Miriam começam a murmurar contra a mulher de seu irmão Moisés, pois ela era estrangeira. E Miriam e Arão começaram a criticar a Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher da Etiópia. E no texto sagrado encontramos essa murmuração desses 2 irmãos contra o seu líder israelita, contra o seu irmão Moisés. E os mesmos apresentavam a ele o motivo de tantos problemas ocorridos no meio do povo de Israel, como fome e doenças. E a mulher de Moisés, ela foi acusada de ser o fator responsável por tantas adversidades acontecidas no meio daquele povo. E Miriam e Arão começaram a dizer: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E a Bíblia diz que o Senhor ouviu aquela murmuração. Bom, para você ter uma ideia, o próprio Deus descreve Moisés como um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Meu irmão, nessa hora, a ira de Deus se acendeu contra aqueles 2 pelo simples fato de eles quererem achar motivos para julgar a liderança de seu irmão Moisés. E o Senhor disse a Moisés, Arão e a Miriam: sai vós 3 da tenda da revelação. E assim, eles 3 saíram. Meu irmão, nessa hora, o próprio Deus desce numa coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda da congregação. Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, e em sonhos falarei com ele. Bom, aqui Deus fala em relação a Miriam, que era profetisa, e a Arão, que era sacerdote. Continuando, disse mais o Senhor: mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não em enigmas, pois ele contempla a fama do Senhor. Porque, pois não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Meu irmão, nessa hora, o próprio Deus ficou irado com aquela rebeldia daqueles 2. E imediatamente o próprio Deus se retirou da presença deles, juntamente com a coluna de nuvem. Nesse momento, mano, Miriam fica leprosa na hora. E o seu irmão Arão se vira para ela: Miriam, eis que tu está leprosa. Meu irmão, nessa hora, Arão teve que se humilhar diante de Moisés por causa da sua rebeldia contra o seu irmão. Ah, meu Senhor, rogo-te que não ponha sobre nós este pecado,
porque procedemos loucamente e pecamos. Não seja ela como um morto, que ao sair do ventre de sua mãe tem a sua carne já meio consumida. Bom, e o velho Moisés, o grande Moisés, fala com Deus. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E Deus atendeu a oração de Moisés. Então é isso que acontece quando nós nos levantamos contra uma autoridade posta por Deus e ficamos mortos espiritualmente. E assim como Deus se retirou imediatamente da tenda da congregação, juntamente com aquela coluna de nuvem, assim ele se faz com aqueles que se rebelam contra pastores e líderes da igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, que você coloque em prática esse ensinamento. Amém? A graça e a paz. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. E até o próximo vídeo. E aí, qual é a base? Não, a base que eu escolhi foi... Desculpa, irmão. Caiu aqui o fone. Bom, a base que eu escolhi foi... Isso. A base foi lá em Números capítulo 12. Não. A base que eu escolhi tá lá em Números 12. Que justamente a rebelião entre Miriam e Arão contra Moisés. Bom, e é isso. E se você puder compartilhar, eu agradeço muito a sua colaboração. E se você comentar, melhor ainda. E se curtir, também. Eu também tenho um canal que chama Euangelion. Você pode ir lá, se inscreva e você pode dar a sua opinião. Que tema eu posso fazer, algum vídeo, alguma coisa. Amém?